Olá, meu nome é Luiz. Eu ajudo pessoas a saírem da depressão e terem uma vida mais leve e com mais sentido. Hoje, o vídeo ele surge de uma experiência, de uma vivência que eu tive ontem, né? Para quem estiver assistindo hoje no dia 23 de janeiro de 2023, ontem eu estava saindo de casa, né? De carro, graças a Deus, né? Minha situação permite. Eu, minha esposa, meu filho, a gente saindo. Na hora que eu dou a curva, eu vejo um morador de rua perto, bem. Ele sempre está pedindo alguma coisa próximo, né? Aqui de uma padaria, sempre ali pedindo um apoio, uma comida e tudo. É um cara tranquilo, né? Sempre que possível, sempre que eu tenho algum dinheiro em mãos, né? Dou uma ajuda para ele, eu compro alguma coisa. E aí, na hora que eu dei a curva, não teve nada a ver com pedir. Teve a ver com um olhar muito vazio que ele estava. Estava sentado no meio-fio, longe de qualquer comércio, ele estava numa parte mais residencial do bairro. E ele olhava, né? Pro nada. E me bateu uma tristeza na hora que eu vi a cena. E muita coisa começou a passar na minha cabeça. E na hora mesmo, eu pensei, eu vou compartilhar isso com todo mundo. De o que faz sentido na nossa vida? Ou o que faz a nossa vida ter sentido? Porque na hora que eu olhei para ele, e aí me veio toda a convivência, querendo ou não, que meio que esporádica a gente tenha, que ele não tem uma relação, infelizmente, tá ali morando na rua, ele não tem dinheiro e não tem nem perspectiva, não tem nem objetivo. Talvez, se a gente for pensar, o objetivo dele, naquele momento, é só conseguir o dinheiro para a próxima refeição. Isso é muito pesado. E aí me veio à cabeça, o que faz a gente ter sentido na nossa vida? Porque naquele momento, esse senhor, que já é um senhor, ele só estava existindo. E só existindo para si. Me comove até agora, conversando aqui com você. Porque ele só estava olhando para o nada, né? Simplesmente estando ali. E aí eu pensei, ele não tem relação e ele não tem objetivo. Eu falei, tá aí. O que faz a nossa vida ter sentido são as relações que a gente tem e os objetivos que a gente busca na nossa vida. E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente está vivendo, e às vezes, né, o caso dele, muito extremo, claro, mas às vezes a gente está vivendo isso na nossa vida. Talvez você possa estar vivendo isso no seu cotidiano. Você conheça alguém que as relações vão se acabando, às vezes, ou não cuidou bem das relações, ou então não conseguiu construir, né? Elas foram se perdendo com o tempo. E aí, qual que é o motivo? Tem um filme, eu gosto muito dele, que chama Na Natureza Selvagem. Caso você se interesse, né? Busque. E tem um determinado momento do filme que o personagem principal escreve isso no livro, né? A felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. E de fato, né? Para que a gente tá aqui? É para relacionar. E é interessante que o relacionamento é um ponto tão crucial que ele, ao mesmo tempo que é uma fonte de alegria, uma possível alegria, ele pode ser também uma fonte de muito sofrimento. Muitas são as pessoas que me procuram, que vêm conversar comigo, né, nas redes sociais ou mesmo no consultório, que vão falar, ou também estava esquecendo de falar, né, no meu curso, né, o Depressão Zero, que vão falar das relações. O quanto, às vezes, uma relação amorosa, uma frustração de uma relação amorosa, faz com que a pessoa queira desistir de tudo, né? Acha que a vida não faz mais sentido e tal, de tanto que é importante. E eu sempre falo isso, eu sempre toco nessa tecla, né? Por um lado, a gente supervaloriza
uma determinada relação. Eu não estou falando nenhuma mentira, né? Às vezes a gente gosta de alguém e tem essa pessoa em muito alta conta e acha que a nossa vida vai ser feliz se eu tiver essa pessoa. E aí, quando eu não tenho ela, nada faz sentido. Aí eu já tenho, inclusive, outros vídeos, procurem anteriormente alguns outros vídeos que eu vou falar os motivos que a gente sofre e tudo. Mas outra coisa é eu estar apegado a uma relação. A outra é a importância de se ter relações. Então, não é ter uma relação. É importante a gente cuidar para que a gente tenha diversas relações. A gente precisa ter em mente que nós somos, né, nós seres humanos, já se sabe, a psicologia estuda isso profundamente, que nós seres humanos somos seres sociais. Então, quer dizer, alguns discursos que existem hoje de sermos totalmente autodependentes, que a gente tem que fazer tudo por nós mesmos, né? Às vezes viver só com o aparelho de celular e resolvendo todos os problemas sozinhos, isso vai nos tirando a referência. Isso vai nos tirando o motivo de estar ali vivendo, né? Que o nosso viver, ele faz sentido a partir do momento que quando eu estou compartilhando ele com alguma outra pessoa, com algumas outras pessoas. Isso quer dizer, é a relação no trabalho, é a relação de amizade, é a relação amorosa, é a relação de família, ou relações esporádicas que a gente tem, né, andando pelo bairro e tudo. Relações, inclusive, que a gente pode ter de contato pela internet, ou alguém que a gente ligue e converse. Importante essa coisa do conversar no momento, né? Isso também faz diferença pra gente. Isso traz saúde. Então, já se sabe que o fato de ter contato com outra pessoa nos ajuda a ter uma vida mais saudável. E, e é importante que a gente cuide que essa relação seja saudável também. Porque muitas vezes a gente quer se lançar nas relações e as relações são abusivas de alguma maneira. Seja ela uma relação amorosa, uma relação de trabalho, uma relação de amizade, inclusive familiar. Existem relações familiares também que são abusivas. Então a gente tem que cuidar para que isso traga saúde para a gente, para que seja um ambiente mais agradável. A gente e as outras pessoas. Porque todos nós dependemos de ter relações. E quanto mais a gente tem, melhor. É claro que tem momentos que a gente quer estar sozinho, quer estar na nossa, refletindo, mas isso não dura o tempo todo. É importante que a gente cuide das relações. Então, esse é o ponto 1. Cuide das suas relações. O que vai fazer a sua vida ter sentido novamente é ter relações. O segundo ponto é ter objetivos. Não pense, né? Em alguns momentos fala isso assim, né? Viva o presente. Como se o presente fosse algo bonito por si só. Claro, a vida é bonita por si só. Só estarmos aqui, podemos conversar, podemos criar tudo isso que a gente cria, isso já é muita coisa. Agora a questão é a seguinte: o que nos move a estar vivendo? São os objetivos que a gente tem na vida. E quando eu falo objetivo, eu não falo objetivo só de trabalho. Muitas pessoas podem confundir com isso. Eu acho que até muitas pessoas focam só nisso, né? Eu quero ter um, um trabalho e um dinheiro, então foco só nisso, eu coloco isso, todas as minhas fichas e todas as minhas relações em cima de um ponto. E eu sempre trago isso, eu sempre vou bater nessa tecla. E até um clichê dizer isso. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só, porque ela pode não se realizar. Se você aposta tudo em cima de um aspecto apenas, a chance de que isso dê errado, você aumenta enormemente. Estatisticamente, isso vai ser comprovado, né? E se você apostou tudo em uma coisa, seja um trabalho específico, seja uma meta específica, como eu digo, né, do dinheiro, seja um relacionamento específico, você fala assim, ó, minha vida só vai ter sentido se eu conseguir isso, pode ter certeza, é bem provável que você vai sofrer. Vai sofrer por N motivos. A partir do momento que você só tem uma meta, você só quer uma coisa, o que acontece é que você vai começar a ter medo de perder essa coisa. Isso já vai começar a te trazer um sofrimento todos os dias.
Porque você vai todos os dias ter medo de perder isso. Então, um relacionamento, um trabalho, por exemplo, se toda a sua vida, todo o sentido dela está focado só num ponto, então é bem provável que você vai sofrer porque você vai estar sempre se apegando a isso. Segundo motivo, né? Então, obviamente, quando isso for embora e você acha que sua vida tem sentido só por causa dessa pessoa, por causa desse trabalho e tudo, na hora que isso for embora, você vai se ver sem nada, porque você dedicou tudo a uma coisa só. E outra coisa, quando a gente se dedica só, única e exclusiva a um objetivo, claro, né, gente, tem momentos da vida que a gente tem que focar, vai focar esse objetivo, você vai buscar isso, né? Sei lá, pode ser que se por 1, 2 anos você foque muito uma coisa para conseguir ela. Mas depois é importante ampliar, porque se eu tenho só um, na hora que isso for embora, qual que é o sentido da minha vida? Se aquilo se foi, né? Então tem que ter em mente, então, tanto quando eu digo dos meus relacionamentos, quando eu digo dos meus objetivos, eu tenho que ter em mente que eu tenho que construir isso de uma forma mais plural possível. Então eu preciso, cuidar e ter relacionamentos, e 2, eu tenho que buscar e ter objetivos. Eu tenho que tê-los, porque senão eu me vejo só existindo. Se eu me vejo só existindo, parado e achando que, nossa, a vida é só essa repetição, é só acordar, comer, tomar banho, ir no banheiro, dormir, trabalhar, antes de dormir, né? Trabalhar, óbvio. Se eu tenho isso, né, essa rotina todos os dias, a mesma coisa, e a vida é isso, olha, realmente com o tempo isso vai perdendo o sentido. Você fala, mas pra que eu vou levantar? Pra que eu vou sair, fazer as coisas? Pra que eu vou me cuidar se eu não tenho objetivos? Ou então não tenho relacionamentos nenhum. Então, aí fica mais difícil ainda, né? Você variar os objetivos se você não tem relacionamentos. Os relacionamentos, eles são importantes exatamente por isso, né? Os relacionamentos, eles nos possibilitam criar várias possibilidades diferentes, várias outras alternativas. Então eu tô falando, né? Começo aqui hoje contando para vocês a história de um morador de rua que está sozinho. Mas a gente sabe, por outro lado, que existe a associação de moradores de rua. Pessoas que, mesmo morando na rua, elas têm objetivos na vida. Não que eu esteja romantizando isso, acho que longe disso. Mas existe uma vida ali, existe algumas associações organizadas que lutam por direitos das pessoas, né? Por exemplo, de ter um abrigo, conseguir ter higiene, conseguir ter segurança, né? Morando na rua. E lá sabe-se o que cada um está lutando. Mas nesse caso específico que eu comecei contando hoje, ele estava sem relação. Ele não estava associado como outros que eu já vi, que eu já trabalhei junto. Ele estava sozinho, né? Eu sempre o vejo sozinho. Então, qual que é a chance da gente sozinho criar possibilidades, criar objetivos? Sendo que, em geral, os nossos objetivos sempre estão ligados a compartilhar algo com outras pessoas. Eu lembro, né, uma paciente minha, ela me busca num primeiro momento, ela se sentia muito fragilizada e tal, e ela estava mudando de emprego, se sentindo frustrada no seu trabalho, mas ela adora. Eu falo adora porque ainda é uma pessoa que eu tenho conexões assim, né? Ficamos muito tempo fazendo terapia, ainda temos conexões hoje, a gente se encontra, se esbarra, né? A gente mora na mesma cidade. E ela gosta muito de trabalhar. Ela tem muito prazer, ela sempre falou isso, ela sempre queria ter um patamar alto de profissão. Mas ela chega, né, só com as ambições, ela não tinha uma carreira, assim, na vida dela. Mas ela vai, ela batalha, ela luta, ela tinha esse objetivo. E ela alcança. Ela vira diretora da própria empresa, né, uma pessoa que saiu do nada, que trabalhando, buscando seu espaço, a gente foi trabalhando junto e ela consegue lá atingir o lugar que ela tanto almejava. Só que chega num ponto que ela fala assim, não, Luiz, eu cheguei num platô e agora eu sinto falta de uma relação. Alguém que eu possa compartilhar os momentos felizes,
compartilhar aquilo que eu desejo, né? Poder viajar. É legal, eu tenho hoje, né? Graças a Deus, eu tenho hoje dinheiro para poder viajar sozinho. Mas não é isso que eu quero. Eu quero alguém para compartilhar esse momento, né? E, e por muito tempo ela colocou isso no que diz respeito a um relacionamento amoroso. Que é legal, é bacana. Só que ela, né, diante do ritmo de trabalho dela, dos objetivos que ela tinha na vida, estava difícil arranjar um bom partido que desse conta da figura. E aí ela começa a viajar com as amigas e tudo. E é isso, assim. Ela estava buscando relações para poder ter experiências diferentes. E, e isso, né, enquanto ela não consegue se organizar para ter essas diversas experiências, ela. Qual que era o sentido, então, de ter alcançado um trabalho muito legal? Ela conseguia pagar as contas dela tranquilo, conseguia ter tudo o que desejava. Só que ela não tinha com quem compartilhar isso. E muitas outras vezes a pessoa tem com quem compartilhar, está vivendo, tem as relações, mas ela abre mão dos próprios objetivos, abre mão da própria vida. E aí, quando a vida vira só uma pessoa, a experiência, as motivações também vão caindo. Então, esses dois fatores a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar deles. Eu tenho que cuidar das minhas relações, eu tenho que cuidar dos meus objetivos. Eu não posso. É, eu sei, né, o que eu tô falando aqui com você, nem sempre é algo fácil. Muitas vezes até é difícil poder fazer o equilíbrio entre o que eu tenho de objetivo para minha vida, seja esse profissional, de lazer, e as relações. Porque às vezes as relações demandam muito, as relações de família, né, os pais, às vezes os pais adoecem, os irmãos precisam de uma ajuda, você tem um relacionamento, você acaba de ter filho e tudo, tem criança em casa, então você precisa demanda, essas relações vão demandando de você, as amizades, ter que sair e tudo. E por outro lado, você tem seus objetivos, né? Poder viajar, poder adquirir algumas coisas, poder ter um trabalho ali, poder se realizar de alguma forma. Então esse equilíbrio, né, nem sempre é muito fácil. Mas eu acho que esse é o exercício. E isso, né, que eu fiquei refletindo, então volto para a história do início. Quando eu dou a curva e eu olho aquele olhar, e eu não posso nem dizer, né, gente, que era um olhar triste. Era um olhar sem esperança. Era um olhar sem rumo. Parecia perdido. Porque o que vai nos direcionar na vida é exatamente aquilo que eu desejo, aquilo que um dia eu quero alcançar e as relações que eu tenho com as pessoas. Então, só posso dizer isso. Cuide bem das relações. Cuide bem das relações que você tem, mas das relações saudáveis. Porque se a relação não é saudável, abra mão dela. Não fique lutando para ter algo. Simplesmente, o Luiz lá no vídeo falou comigo que era importante ter uma relação e tudo, então vou me apegar a qualquer pessoa. Não, não faça isso. De forma alguma, né? Não corra esse risco de ter uma relação a qualquer custo, porque isso pode te custar muito caro. Muito mais caro do que é o famoso antes só do que mal acompanhado, né? Às vezes a gente está na busca, às vezes essa busca vai durar um tempo, mas a gente tem tempo também de realizar outros objetivos que a gente tem. Então assim, cuide das relações. Não tenha uma relação amorosa saudável, não fique com ela, mas valorize as relações familiares. As relações familiares não tão legais, valorize as amizades, né? Não tente fazer com que relações ruins se transformem como mágica em relações boas. Valorize as relações saudáveis que tem. E tendo elas, não deixe elas escaparem. Ligue, mantenha o contato. Seus pais, entre em contato 1, 2 vezes por semana. Liga, visita, vai lá. Tá num relacionamento, seu marido, sua esposa, namorado, namorada, algo assim, ou outra forma de relacionamento que você tenha, valorize essas pessoas. Cuide delas. Se elas te fazem bem, faça bem para elas também. Preocupe com isso. E por outro lado, não abra mão dos seus objetivos. Não deixe de buscar. Não ache que a vida é simplesmente existir, não é simplesmente estar ali vivendo, repetindo as coisas. Tenha suas ambições, lance seus projetos lá no futuro, pense assim, o que eu gostaria de fazer? O que um dia eu já sonhei e acabei deixando de lado?
Não deixe escapar. Busque, tente, esforce, falhe, né? Erre no caminho. Não acho que também os objetivos vão chegar facilmente, até porque o desafio de chegar lá que vai dando sentido, que vai dando significado, porque às vezes o caminho que a gente está seguindo para alcançar o objetivo não está o mais correto, a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que progredir a algum ponto e vai. E o melhor, tente compartilhar isso com as relações que você tem. E aí você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais tranquila. Espero que você tenha gostado. Se algumas outras pessoas que você saiba que precisam escutar esse vídeo, compartilhe com elas. Curta o canal, comece a seguir. Você vai ver o quanto eu quero te ajudar a ter uma vida mais leve, com mais sentido. Então, aquele beijo e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!